Como fazer o registro do atendimento do psicólogo no PEC, Prontuário Eletrônico do Cidadão? Olá, Nielta aqui, seja muito bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Então, nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer o registro do atendimento do profissional psicólogo. Acompanha na tela comigo. Pronto, eu já estou logado aqui no sistema do ESUS, eu estou usando justamente o cadastro de um psicólogo, tá aqui, tá certo? Você pode usar essas funções, ó, alterar a senha, quando está logado no sistema, você clica em cima do seu nome, você pode fazer a alteração da senha, ler os termos de uso, acessar alguns links úteis, tá? Sobre a versão. Se você clicar aqui em cima, ó, você vai ver qual é a versão que você está utilizando, tá certo? No caso aqui, ó, a gente já está usando a versão 3.2.24, que é a última versão vigente, tá certo? Vamos voltar ali. Se você porventura quiser alterar a sua senha, é só clicar aqui, ó. Ele vai te perguntar qual é a senha atual e vai te pedir para colocar aqui a nova senha. Para criar a senha, é bom você seguir essas instruções aqui, ó, tá certo? Se você seguir essas instruções que estão aqui, não terá erro, ok? Vou voltar aqui. Se você quiser ler os termos de uso do sistema, é interessante, clica aqui, ó. Eu acho interessante que cada profissional leia, até para se inteirar um pouquinho mais aí a respeito de como é que funciona, tá? Quais são os cuidados que você deve ter, como é que é feito o acesso, ok? Então tá aí. Vou voltar aqui, clica aqui, links úteis, só clicar aqui em links úteis, então você tem aqui, ó, alguns links importantes aí, ó, para você estar consultando para o seu aprendizado também, tá certo? Vou fechar. E agora nós vamos voltar aqui para a tela inicial. Vou clicar aqui, ó, pode você clicar aqui em PEC, ou você pode clicar aqui, ó, ele vem para a mesma tela, tá? Então, os botões de atendimento são esses aqui, ó. Atendimentos, propriamente dito, cidadão, agenda, CDS, relatórios e registro tardio de atendimento, certo? Então, para você que é psicólogo, você vai usar esse botão aqui, ó, atendimentos. Então, é através dele que você vai registrar os atendimentos que você realizar no prontuário eletrônico do cidadão, tá? Então, olha só, é só você clicar aqui em adicionar para você adicionar um paciente. Eu vou adicionar um paciente aqui, só para teste. Pronto, esse aqui. O atendimento ele é sempre espontâneo, ou seja, conforme vai chegando, tá certo? Ou então você pode trabalhar com o sistema de agenda. Depois eu vou te mostrar como é que você faz para lançar aí no sistema aqui o agendamento dos pacientes aí para atendimento, tá certo? Então vamos lá. O profissional aqui vai ser quem vai realizar o atendimento. No caso aqui vai ser o mesmo profissional que está logado, só para fins de teste, tá certo? E o tipo de serviço aqui, ó, eu coloco demanda espontânea, tá? Clique em salvar. Aí o paciente agora já está na lista aqui para atendimento, ó. Então você tem a data e a hora do registro, o nome do paciente, do cidadão, o nome do profissional que vai fazer o atendimento e o tipo de serviço, tá certo? Para realizar o atendimento desse paciente, é só clicar aqui, ó, nesse botãozinho aqui, ó, do meio, atender, tá? Você tem essa opção aqui também, ó, esses três pontinhos, que você vai poder utilizar aqui uma dessas opções, ó. Não aguardou, é quando o paciente está lá na lista, né? Por algum motivo ele ficou impaciente ou não quis aguardar ou teve alguma outra prioridade maior,
e precisou sair, então ele não aguardou, você vai marcar não aguardou, tá? E se você quiser excluir esse paciente aqui da lista de atendimento, você clica em excluir ou editar. Então, de repente, você quer mudar o tipo de serviço aqui, ó, por exemplo, clica aqui em editar. Aí você consegue mudar aqui o tipo de serviço, ó, digamos que seja demanda espontânea e procedimentos, por exemplo, tá? Então, se eu clicar aqui em salvar, ó, perceba que vai aparecer demanda espontânea mais quer dizer que tem mais os serviços aqui, tá certo? Então eu vou alterar aqui, desmarcar, deixar só demanda mesmo, salvar. Pronto. Então agora para atender esse paciente, você clica aqui, ó, atender. E esse aqui é o seu primeiro contato aí com o prontuário eletrônico do cidadão. Então, a primeira coisa que aparece para você é essa folha de rosto. A folha de rosto, digamos que é um resumo desse paciente, tá? É um resumo do prontuário dele. Então, você tem aqui a escuta inicial, os últimos contatos. Então, tudo que foi feito fica registrado e já aparece aqui, ó, nessa folha de rosto, para você ter uma visão geral a respeito desse paciente aí, tá certo? Então, antes mesmo de começar o atendimento, você já vai ter informações aqui, ó, para compor a sua análise ou também para dialogar melhor com o seu paciente, né? Afinal de contas, o psicólogo ele escuta mais, né, do que fala, na grande maioria das vezes, tá certo? Aí nós temos aqui, ó, outros botões, ó, problemas e condições e alergias. E geralmente isso aqui é usado pelos médicos, pelos enfermeiros, né? Vou clicar aqui só para te mostrar, para fazer o registro, né, de outros problemas e condições aí de saúde que a pessoa já tem, tá? Alergias, reações. Então, quando você coloca aqui, tudo isso vai aparecer na folha de rosto. Então, você tem como clicar, ó, adicionar um problema, tá? Quando você coloca o mouse em cima, ele dá a opção de adicionar, tá vendo aqui? Vou clicar aqui, ó, para você ver, ó. Repare aí, ó, ele dá a opção de você acrescentar, de inserir um problema aí, tá certo? Se você, como psicólogo, julgar importante e querer lançar aqui um problema ou uma condição ou uma alergia, uma reação que esse paciente tem, você pode lançar, tá bom? É só você escolher aqui os dados dele e preencher essas informações aqui, tá? Mais adiante eu vou entrar nesse detalhe para te ensinar como é que faz para preencher aqui, tá? A priori eu vou cancelar e vou entrar aqui. Aí você tem os outros botões, ó, acompanhamento, antecedentes, histórico, dados cadastrais, tá vendo? Vou voltar aqui e vou clicar aqui em SOAP. O que é o SOAP? O SOAP ele é o espaço aqui no prontuário do eletrônico do cidadão, onde você vai realmente preencher aí as informações relativas ao atendimento que você está fazendo, tá? Então, tudo que você observar, conversar, prescrever, analisar, vai ser preenchido aqui, ó, no SOAP, tá? Então, o que quer dizer o SOAP? S de subjetivo, O de objetivo, A de avaliação e P de plano, tá certo? Então, vou clicar aqui, ó, em SOAP. Então, vamos lá. Olha só, aqui você tem o nome do paciente, ok, completo. Você tem a idade em anos, meses, dias e o sexo, tá vendo? Então já fica fácil de você fazer o seu controle aí. Subjetivo. O que é o subjetivo aqui no prontuário eletrônico do cidadão? O subjetivo são os relatos e as queixas do paciente. Então, aquilo que ele está te expondo, aquilo que ele está te falando, a maneira dele, é o subjetivo, tá? Então, nesse momento aqui, você não sabe exatamente o que o paciente tem, qual é o problema dele especificamente, tá certo? Então, está subjetivo. Então, de que maneira que você registra aqui? Você vai registrar
conforme a queixa do paciente. Então, o paciente diz: ô doutor, eu estou sentindo uma ansiedade tremenda, eu estou sentindo uma agonia, eu estou sentindo isso e aquilo. Ou seja, conforme ele descrever, conforme ele te falar, você vai colocar aqui. Então, por exemplo, subjetivo. Exemplo: paciente relata ansiedade Um exemplo: paciente relata ansiedade excessiva. Então, isso aqui, a priori, é uma queixa do paciente, tá certo? Então, no momento que você começa a conversar com ele, ele vai dizer o que ele está sentindo e tal. Então, está subjetivo, ou seja, você não sabe exatamente se é isso ainda, tá bom? Então, bora descer aqui agora para os outros campos. Motivo da consulta. Qual é o motivo da consulta? Você pode clicar nessa setinha aqui, ó, e pesquisar aqui, ó, conforme o caso, tá? Perceba que você tem aqui, ó, de página 1 até 138 páginas. Como é que você faz para avançar? É só ir clicando aqui, ó. Tá certo? Se você já souber o código, beleza, é só você digitar esse código aqui, ó, nesse campo e aperta Enter que vai aparecer o nome do problema, tá certo? Do motivo. Então, por exemplo, ansiedade. Você pode pesquisar também pelo tema, ó. Então tá aí, ó. P01 quer dizer sensação de ansiedade, nervosismo, tensão, tá certo? Você tem o P74, que é distúrbio ansioso, estado de ansiedade, tá? Então vou marcar essa primeira opção aqui, ó, P01, certo? Em notas, você pode colocar alguma observação, se você quiser aqui, ó, tá? Fica a seu critério. Você pode colocar aqui ansiedade, pronto. E aí você precisa confirmar aqui, ó, para que ele possa descer aqui e ficar aqui relacionado, ó. Clica aqui, ele vai descer para cá, tá certo? Para ficar registrado aí no prontuário. Vamos descer a barra de rolagem. Objetivo. Então, o objetivo é a descrição real aí do problema, ou seja, qual é a sua observação como profissional. Então, você percebeu que realmente é aquilo que o paciente está relatando para você. Então, você vai colocar aqui, ó, paciente com ansiedade. E aí você vai descrever aqui exatamente aí o que você observou como profissional. O que colocar aqui dentro é muito pessoal, tá? Isso aqui diz respeito, né, à sua visão, à sua experiência aí como profissional, tá? Então isso aqui é muito pessoal. E eu confesso que eu nem gosto de entrar nesses detalhes aqui, porque isso aqui é muito inerente do profissional o que colocar nesses campos, tá certo? Apenas isso aqui, ó, é uma sugestão, tá bom? Se você, psicólogo, julgar importante, você, por exemplo, como eu coloquei aqui um paciente do sexo feminino, a Emília, já apareceu aqui, ó, a mulher, né, e o DUM, quer dizer, data da última menstruação. Então, se você julgar importante, você pode estar colocando aqui, né, consultando, fazendo a pergunta aí para a paciente, tá certo? Você tem aqui a antropometria, que você pode estar inserindo esses dados aqui, ó, peso, altura, tá certo? O perímetro cefálico, perímetro de panturrilha. Se você julgar importante, você pode estar colocando, ok? Sinais vitais, a mesma coisa, aí, ó, pressão arterial, frequência respiratória, frequência cardíaca, temperatura, saturação de oxigênio, tá certo? O que acontece? No prontuário eletrônico do cidadão, quanto mais informações você colocar, melhor para computar, para gerar a estatística e o quantitativo do município,
tá certo? Então isso tudo aqui conta como produção para você, tá bom? Vacinação em dia, sim ou não, você vai marcar conforme o caso. Glicemia capilar, isso aqui você julga importante em colocar essa informação aí para o atendimento? Então, você pode estar colocando aqui, por exemplo, o nível de glicemia desse paciente, 110, momento da coleta. Você vai escolher aqui qual foi o tipo, né? Se foi em jejum, pós-prandial, pré-prandial, não especificado, tá certo? Exames solicitados, na grande maioria das vezes, o psicólogo nem utiliza esse campo aqui, tá? Mas se você julgar importante, você pode clicar aqui em adicionar. Os exames aqui você tem como solicitar numa consulta, né? E depois você tem como avaliar em uma outra consulta, tá certo? Então você vai usar o mesmo botão aqui, tá? Eu vou clicar aqui só para o seu conhecimento. Pronto, ele abriu aí, ó. Então você tem como solicitar esse exame e depois tem como você colocar aqui os resultados, ó, qual foi o resultado desse exame, tá certo? Então na primeira consulta você solicita, você vai colocar o tipo de exame e a data e vai salvando aqui, ó. Então perceba que você tem como colocar um exame aqui, a data. Tem como você, se for só um, você clica em salvar. Se for mais de um, você tem que colocar salvar e adicionar outro. E assim sucessivamente, tá certo? E para avaliar, a mesma coisa. Depois que aparece aqui ó, os exames, tem como se avaliar. Você vai colocar aqui a data da realização, a data do resultado e salvar. Beleza? Eu vou cancelar, porque a gente não vai preencher nada aqui. Vou descer a barra de rolagem. Avaliação. Essa avaliação aqui, o que é avaliação? É o diagnóstico. Ou seja, diante do subjetivo, daquilo que o paciente relatou, diante do que você observou como profissional, que é o objetivo. Então, na composição da análise aí que você fez, que conclusão que você chegou? Então, qual é a avaliação? Qual é o diagnóstico? Então, aqui na avaliação, você vai colocar o diagnóstico. Então, paciente com ansiedade, nível tal, etc. Então, aqui na avaliação é onde que você coloca justamente que você registra aí, né, o diagnóstico que você fez desse paciente. E diante do problema que você identificou, ele tem um código. É aqui que você vai colocar o problema e ou condição detectada. Por exemplo, se foi ansiedade mesmo, então você coloca aqui, ó, ansiedade, que vai aparecer aí o código. Ó. Então pronto. Aí, ó. Você tem o código P01, que é o mesmo lá de cima, ou você tem esse outro aqui, ó. Distúrbio ansioso, estado de sensibilidade de ansiedade. Então, digamos que seja esse aqui o problema e ou condição detectada, ó, o P74. Vou colocar aqui. Se você quiser fazer uma nota, você pode fazer uma nota. E agora tem um detalhe importante aqui, ó, tá vendo? Inserir, ó, se você marcar esse campinho aqui, ó, inserir na lista de problema ou condição como ativo. O que vai acontecer? Vou subir aqui para te mostrar, ó. Ele vai entrar aqui, ó, nessa relação de problemas e ou condições e alergias aí, ó. Tá certo? Então ele vai ficar como ativo até uma solução. Ok? Vou descer a barra de rolagem. Pronto. Aí, ó, é só você clicar aqui em confirmar. Não pode esquecer, tá? Lembre disso, porque ele tem que descer para cá para ficar registrado aí no prontuário, tá? Vou descer aqui a barra de rolagem. Agora chegou aqui ao plano, ou seja, qual é o plano de tratamento? Quais são os recursos que você tem para ajudar esse paciente? Então você tem aqui um plano de tratamento, você tem um plano de acompanhamento, entendeu? Você tem aqui um plano de acompanhamento, você tem aqui um plano de terapia,
Ou seja, quais são os recursos que você vai utilizar para tratar, acompanhar, aliviar a dor desse paciente. Então é aqui que você descreve, tá certo? Sessões de terapia, tá certo? Então é aqui que você vai descrever, tá bom? Então vamos colocar aqui terapia XYZ, ok? É apenas um exemplo. Então aqui você vai colocar, né, o plano de tratamento aí conforme cada caso, tá certo? Precisou fazer, aí você tem aqui agora, ó, a intervenção e o procedimento clínico. No momento da consulta, precisou fazer algum procedimento ou intervenção? Aí se precisou, você vai procurar aqui, ó, na setinha, um tipo de procedimento, ó, você tem 8 tipos aqui, 8 páginas, tá vendo? Aí, ó, você pode clicar aqui e pesquisar aqui, por exemplo, esse, não que seja o caso, tá? Mas é só exemplo. Sessão de eletroestimulação. Então, digamos que esse paciente, nesse exato momento, precisou fazer esse procedimento aqui, aí no seu consultório. Pronto, só você clicar em confirmar, ele vai vir aqui para baixo, tá? Ele precisa estar aqui para ser registrado aí no prontuário eletrônico do cidadão, tá certo? Aí nós temos aqui algumas coisas que podem ser utilizadas por você como psicóloga, por psicólogo, e tem outras que são inerentes do médico e do enfermeiro. Por exemplo, atestados aqui, ó. No sistema aqui, isso aqui é inerente do médico, tá? E exames também, ou do enfermeiro. O que você pode usar são lembretes, tá certo? Orientações e encaminhamentos. Então, digamos que esse paciente aqui, você percebeu que o grau de ansiedade dele é muito elevado e que precisa realmente tomar uma medicação e você vai encaminhar ele para um psiquiatra, por exemplo. Você clica aqui, ó, encaminhamentos, certo? Vou descer aqui a barra de rolagem e aí você vem aqui agora, ó, adicionar. Vou clicar aqui, ó, por exemplo, consulta aqui, ó, psiquiatria. Pronto. Aqui você vai fazer algum complemento, ó, se você julgar importante, referente a esse encaminhamento. E qual é o diagnóstico? Aqui, ó. Você vai colocar aqui o seu diagnóstico, tá certo? Aqui, ó. P74. Como é que você classifica aqui, ó, esse risco? Aí você vai determinar aí, ó, conforme a sua análise, tá? Se é prioritário, se é urgência, se é emergência. Comumente, quando não há maiores gravidades, né? Ou nenhum problema a mais, geralmente é uma classificação de risco eletiva, ou seja, ela vai atender conforme a demanda mesmo, tá certo? Aqui você precisa colocar um motivo do encaminhamento, você vai descrever aqui, ó, certo? Descrever aqui, ok? Então você vai colocar aí conforme o seu caso. E observações, então se você quiser colocar alguma observação aí para o médico, né, psiquiatra, você coloca aqui e clica em salvar. Eu vou colocar aqui só para te mostrar que tem como descrever aqui. Tem como você imprimir depois esse encaminhamento, tá? Eu vou salvar aqui. Pronto. Repare que aqui ficou salvo, ó. Então agora, se você quiser, você pode imprimir esse encaminhamento, tá vendo? Tem como você visualizar, tem como você editar e tem como você excluir. Vamos visualizar esse encaminhamento, certo? Olha, ó, voltar. Digamos que você quer imprimir. Vou clicar aqui em imprimir. Pronto. Aí, ó, você tem aqui o encaminhamento, ó, montadinho já, tá certo? Ó, eu vou até abrir aqui um pouquinho mais. Vou dar um zoom aqui, ó, para ficar maior.
Tá vendo? Ó? Então já pega todos os dados do paciente, tudo certinho, com o cabeçalho, ó. Ó, tudo certinho. Pronto, você vai imprimir, assinar, carimbar, ok? E encaminhar o paciente para o atendimento especializado aí, tá certo? Vou fechar aqui. Olha só, eu vou excluir isso aqui, porque isso aqui não pode ficar registrado, porque eu estou usando um ambiente real de produção, tá bom? Vou excluir aqui. Sim. Aí você tem aqui orientações, ó, se você quiser, ó, clica aqui. Aí você pode marcar uma orientação, você pode registrar. Então, digamos que você fez uma orientação para o seu paciente e você quer deixar isso registrado, para você não esquecer. Pronto, eu cliquei em orientações, agora você vem aqui, ó, adicionar. Aí você pode colocar, ó, paciente encaminhado para o médico tal. Exemplo, tá? Isso aqui é só um exemplo. Você vai colocar aqui o que você julgar importante aí para o seu controle, tá certo? Eu vou cancelar porque eu não vou salvar. Aí você tem aqui agora lembretes, ó. De repente você quer colocar um lembrete aqui a respeito desse paciente, pronto. Clica aqui em adicionar. E aí você vai mais uma vez também descrever aqui, ó, o lembrete, tá? Se esse lembrete for público, ele vai aparecer para todos que for atender aqui, ele vai aparecer para todos os profissionais, tá? De nível superior. Se você quer que esse lembrete apareça só para você, quando você abrir o prontuário, ele vai aparecer só para você, tá bom? Então você coloca aqui somente eu. Pronto, vou apagar, vou cancelar porque eu não quero registrar isso aqui. Pronto. Finalizou o atendimento? Você clica aqui, ó, finalizar atendimento. Eu não vou finalizar porque senão essas informações que eu coloquei aqui vão ficar gravadas no prontuário do paciente e eu volto a repetir que aqui eu estou usando um ambiente real de produção, tá bom? Então vou cancelar. Sim. E aqui eu vou excluir esse paciente, ó, excluir. Deseja realmente excluir o registro do atendimento? Sim. Viu aí como é que é fácil? Então, são muitas informações a serem registradas, correto? Então, você precisa ficar muito atento, principalmente com o SWOP, que é o subjetivo, que é o objetivo, avaliação e plano de tratamento, porque são essas informações que vão compor o prontuário do paciente, tá? E é ali que vai ficar registrado todo o seu atendimento aí, tá certo? Então espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um joinha. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificação aí para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Grande abraço.